É importante destacar que o IPEC divulgou nesta segunda-feira mais uma pesquisa de intenções de voto para a presidência da República. Acompanhe com Vitor Hugo Salina. No cenário estimulado, quando os nomes são apresentados aos entrevistados, o ex-presidente Lula, do PT, manteve o patamar da pesquisa anterior e lidera a disputa no primeiro turno, com 44% das intenções de voto contra 31% de Jair Bolsonaro, do PL. Ciro Gomes, do PDT, soma 8% e Simone Tebet, do MDB, 4%. Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, registram 1% cada. Neste levantamento, não pontuaram Vera Lúcia, do PSTU, Constituinte Emael, do Partido Democracia Cristã, Léo Péricles, do Unidade Popular, Pablo Marçal, do PROS, Roberto Jefferson, do PTB e Sofia Manzano, do PCB. Brancos e nulos somam 6%, indecisos 5%. Na pesquisa espontânea, o ex-presidente Lula, do PT, lidera com 42% das intenções, seguido por Jair Bolsonaro, do PL, com 30%. Ciro Gomes, do PDT, tem 5% e Simone Tebet, do MDB, 2%. Felipe Dávila, do Novo, Soraya Tronic, do União Brasil e Vera Lúcia, do PSTU, não pontuaram neste cenário. José Maria Emael, do Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Pablo Marçal, do PROS e Sofia Manzano, do PCB, também não pontuaram. Brancos e nulos somam 7%. Não sabem ou não responderam 13%. Em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 52% das intenções de voto, contra 36% do atual presidente da República. E a pesquisa ouviu 2.512 eleitores entre os dias 2 e 4 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e a margem de confiança é de 95%. Esse levantamento foi registrado no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sob o protocolo BR 00922/2022. Conosco nesta manhã de terça-feira, comentando as principais notícias do dia. Olá, Roberto Mota e Amanda Klein. Amanda, que avaliação faz dessa última pesquisa divulgada? É grande a diferença entre Lula e Bolsonaro nesse caso? Bom dia, Adriana, Daniel, Mota, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan News. É um cenário muito estável, não tem mudado. E isso é ruim para o presidente Bolsonaro, que está em segundo lugar. A última pesquisa IPEC da semana passada, aliás, as duas últimas, esse levantamento é a terceira rodada, começou há 3 semanas. Então, os dois últimos mostravam uma diferença de 44 a 32, com Lula como favorito. E essa última mostrou uma oscilação para baixo de 1 ponto percentual do presidente Bolsonaro, quer dizer, é um cenário absolutamente estável. Se a gente olhar nos recortes, talvez isso é que nos dê mais algumas indicações do que possa estar acontecendo. Por exemplo, a diferença no segundo turno aumentou de 13 para 16 pontos entre os dois principais candidatos. Há uma queda do presidente Bolsonaro no eleitorado de 1 a 2 salários mínimos, que é justamente aquela faixa beneficiada pelo Auxílio Brasil, ou seja, aquele aumento do Auxílio Brasil, a primeira rodada completa, o ciclo completo de pagamentos, ainda não surtiu o efeito desejado pela campanha, que era aumentar, talvez não suprir a dianteira do ex-presidente Lula, mas pelo menos deixar uma disputa mais acirrada entre os dois candidatos. Entre as mulheres, o presidente também oscilou para baixo, que é um grande flanco do seu eleitorado. Ele tinha 29% na semana passada, tem 26% agora. E no Sudeste, houve um aumento da diferença entre Lula e Bolsonaro. Foi para 11 pontos. O Lula subiu de 39 para 41, oscilou positivamente, porque é dentro da margem de erro, e o Bolsonaro passou de 33 para 30. E essa é a principal região do país, porque concentra 42% dos votos, e não à toa é onde os candidatos focam principalmente a sua campanha. Ou seja, não trouxe boas notícias para o presidente, mas também não quer dizer que a corrida tenha chegado a um fim, muito pelo contrário, teremos 3 semanas intensas, a começar por amanhã, que é o dia 7 de setembro. Obviamente, o presidente Bolsonaro é um candidato fortíssimo. Provavelmente, essa pesquisa está ali no limiar da margem de erro para resolver no primeiro turno ou não. Outros levantamentos indicam, principalmente com o crescimento daquele pelotão de baixo, da chamada terceira via, de que essa disputa caminhará para o segundo turno. E é lá que a campanha do presidente Bolsonaro aposta todas as suas fichas para tentar inverter esse jogo. Pois é, Roberto Mota, estabilidade entre os dois primeiros candidatos, entre os dois principais, né? Em linhas gerais, mas você imagina que eles alcançaram o teto, mudanças substanciais até outubro, ou deve ficar dessa maneira? Bom dia, Daniel.
Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Bom dia, nossa audiência. Eu continuo colocando pouca ou nenhuma fé nessas pesquisas, especialmente nas pesquisas do IPEC. Eu acho que a grande pesquisa de opinião, nós vamos ver amanhã. A nação inteira vai comprovar com seus próprios olhos quem é o candidato favorito e vai decidir se haverá ou não um segundo turno com os nossos próprios olhos, não através de pesquisadores que me parecem, às vezes, habitar uma terra imaginária. É dessa terra que vem, por exemplo, decisões judiciais em cima da hora, flagrantemente ilegais, proibindo os eleitores de exercer o que é o seu direito no dia da votação. Nós ouvimos recentemente aqui vários juristas, entre eles o ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, fazendo comentários sobre essas decisões, de que no dia da eleição o eleitor não pode portar arma, não vai poder usar o celular. Ontem nós vimos também uma decisão que suspende durante as eleições os efeitos de decretos perfeitamente legais e constitucionais assinados pelo presidente Bolsonaro em nome de uma violência política que poderia acontecer, ou seja, é uma criação ininterrupta de narrativas com claro propósito eleitoral. É minha opinião, é minha única opinião, de que essas pesquisas de opinião fazem parte dessa construção de narrativa, sim, tem pouco contato com a realidade, e eu repito, vamos aguardar até amanhã para a gente saber até onde essas pesquisas estão em contato com a realidade. Amanda, daqui a pouquinho, a partir das 7h30, a gente sabatina aqui no Jornal da Manhã o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Qual a sua expectativa para essa entrevista? O que espera do comportamento de Bolsonaro por aqui? O Mota citou o 7 de setembro. Acha que amanhã as ruas, avenidas do Brasil vão servir de termômetro para as eleições de alguma forma? Olha, Adriana, primeiro, louvar a iniciativa do presidente da República, Jair Bolsonaro, que se comprometeu e cumpriu o compromisso com a Jovem Pan em conceder essa entrevista. Isso é muito importante, faz parte do debate democrático, é um compromisso, portanto, fundamental do presidente da República. Primeiro, enaltecer essa iniciativa e eu acho que vamos explorar certamente esse assunto do 7 de setembro, o que esperar na prática, se haverá alguma mudança. Será muito importante olhar o termômetro, principalmente depois nas pesquisas. Parece que o 7 de setembro vem sendo aguardado pela campanha, imagino que pelo próprio presidente da República, podemos perguntar isso a ele já, como talvez aquele fator que possa ser um divisor de águas, um novo fato para mudar a campanha, porque, como eu disse, até agora a gente tem visto um cenário muito estável. Então, encher as ruas numa data de comemoração cívica, de festa da pátria, né, de verde e amarelo, que tem sido explorado muito pela campanha do Bolsonaro desde 2018, com milhões de pessoas que certamente irão às ruas, porque houve uma organização demorada, incessante desses atos. Isso acontece há meses, caravanas pagas por empresários amigos, financiados de muita gente que milita e apoia o presidente, esteve presente no ano passado, certamente estará de novo, com o uso das Forças Armadas, que é outra polêmica, pode ser um uso político das Forças Armadas. Portanto, isso tudo deve dar um suporte, um apoio importante para o presidente. Agora é saber se a partir daí haverá uma mudança no humor do eleitorado e uma disposição em mudar de votos, porque acha que o presidente possa sagrar-se vencedor nas urnas em outubro. Agora, Mota, Jair Bolsonaro não tem se negado a participar de programas de TV, entrevistas e sabatinas. Particularmente, você tem curiosidade em discutir e abordar quais temas com ele? Olha, eu acho que o 7 de setembro é muito importante. É importante desfazer narrativas como essa, que existe uma organização sofisticada, de que existe um financiamento. Eu participo de todas as manifestações desde 2014. Aqui no Rio, de vez em quando a gente faz vaquinha, cada um dá 50, dá 30 reais para poder alugar um carro de som. É difícil realmente admitir que o povo brasileiro vai às ruas de forma espontânea, num país onde, tradicionalmente, os políticos tinham que colocar dinheiro na mão dos seus apoiadores para que eles fossem às ruas. Mas essa é a realidade. Eu acho importante falar com o presidente Bolsonaro sobre liberdade, eu acho importante falar sobre o Estado da América Latina, falar sobre economia, falar sobre o atentado, né? Hoje faz exatamente 4 anos do dia em que o presidente recebeu a facada.
Eu acho muito importante falar sobre o decreto de ontem, né? Uma sucessão de decretos, uma sucessão, a decisão de ontem, decisão judicial sobre as armas, é uma sucessão de decisões judiciais ao arrepio da Constituição. É muito importante ouvir a posição do presidente Bolsonaro sobre isso e os planos dele para um segundo governo.